Esta será nossa primeira aula sobre resistores. Primeiramente, teremos que definir resistência elétrica. Para isso, imagine que você precise passar por uma multidão para chegar em um determinado lugar. Para fazer isso, você encontraria vários obstáculos, ou seja, teria que desviar de várias pessoas. Imagine então se essas pessoas estivessem todas se movendo simultaneamente. Seria ainda mais difícil você desviar delas. Você trombaria e ainda mais pessoas. Em um condutor elétrico ocorre um fenômeno muito parecido. Os átomos ou íons estão sempre vibrando em torno de suas posições de equilíbrio, ou seja, os átomos que constituem o material ficam vibrando na rede, ficam vibrando nas suas posições iniciais. Eles vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e a posição central seria a posição de equilíbrio, e isso faz com que muitas vezes esse movimento acabe atrapalhando o movimento dos elétrons que constituem a corrente elétrica. Lembrando que corrente elétrica nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons. Porém, esses elétrons encontram obstáculos, como podemos observar na figura. Aqui, esses símbolozinhos de mais, eles representam os íons positivos, os cátions, ou seja, os átomos que perderam elétrons. Lembrando que a carga do elétron é negativa. Quando um átomo perde elétron, ele se torna então um íon positivo. Como podemos observar na figura abaixo, os elétrons que se movem em um fio condutor, imaginando aqui que isso aqui seja um fio condutor, podem colidir com eles mesmos ou com os átomos ou íons que constituem esse condutor. Essas colisões então constituem obstáculos à corrente elétrica. Então, as cargas elétricas, nesse caso os elétrons que constituem a corrente elétrica, encontram então uma oposição ao seu movimento, uma resistência ao seu movimento. A isso então damos o nome de resistência elétrica. Os dispositivos construídos para produzir resistência elétrica à passagem de corrente elétrica são denominados resistores, ou seja, são dispositivos que possuem uma alta resistência elétrica. Neles então os elétrons apresentam mais dificuldade de transitar, Esses dispositivos são muito utilizados para transformar energia elétrica em calor, como no caso de chuveiros, aquecedores e o ferro elétrico. São utilizados também para controlar a intensidade da corrente elétrica. Existem casos em que é muito útil controlar a corrente elétrica, e são úteis também, esses dispositivos que produzem uma alta resistência à passagem de corrente elétrica, eles são úteis também para produzir quedas de tensão. E então veremos como esses dispositivos funcionam. Em um esquema de circuito elétrico, o resistor pode ser representado assim: ou por uma faixinha horizontal com um R em cima, ou com esse zigue-zague aqui. São então as duas maneiras que representamos um resistor. Então temos os terminais de um circuito, e aqui temos o resistor. Como calculamos a resistência elétrica em um circuito? A resistência elétrica de um resistor é dada pela razão da diferença de potencial entre os seus terminais e a intensidade da corrente que o atravessa. Então temos aqui o nosso resistor, por ele passa uma corrente I, existe uma diferença de potencial entre os terminais desse condutor, e então a resistência é dada pela DDP, onde a DDP é o U dividido por I. No SI, a unidade de resistência elétrica é o ohm. Então, R é igual a U dividido por I, onde U é a DDP e I é a intensidade da corrente que atravessa o condutor. Fazendo aqui a análise dimensional, 1 ohm nada mais é do que 1 volt dividido por 1 ampere. Por meio de estudos experimentais, Ohm estabeleceu a sua primeira lei.
Ele verificou que a resistência elétrica de alguns materiais condutores não variava quando se modificava a tensão nos seus terminais. Esses condutores então foram chamados de ômicos ou lineares. Portanto, quando falamos de um condutor ômico, estamos falando de um condutor que possui resistência elétrica constante, ou seja, mesmo que variando a diferença de potencial entre os terminais, a gente não observa diferença na resistência dele. Então, mantendo-se constante a temperatura de um condutor ômico, a tensão elétrica nos seus terminais é diretamente proporcional à intensidade da corrente que o atravessa. Ou seja, quando aumentamos a tensão elétrica nos seus terminais, a corrente também irá aumentar. Aqui temos o gráfico. Se R é constante, R ser constante é uma característica de um condutor ômico, pois como dissemos aqui, para os condutores ômicos, independente da diferença de potencial aplicada, a sua resistência será sempre a mesma. Se eu aumento muito a diferença de potencial, a corrente também terá que aumentar, pois essa divisão aqui, diferença de potencial dividida pela intensidade da corrente, será um valor constante, pois a resistência em um condutor ômico ela é constante. Essa então é a primeira lei de Ohm.